A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite. É muito bom estarmos na casa do Senhor, porque nós vamos dar liberdade cada vez mais para Ele agir. Abra sua Bíblia no Salmos 23, que possamos ser guiados por Jesus. Aleluia. Salmos 23. Acompanhe aí, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aleluias. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei. Repita comigo, não temerei. Diga assim, não tenho medo. Mais forte, não tenho medo. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Louvado ao Senhor por esta palavra, uma palavra tão conhecida, tão rica, que tem tantas promessas para as nossas vidas, e é isso que nós queremos nessa noite, que as promessas do Senhor se realizem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, Salmos 23, pela cultura judaica, foi designada como autor, como aquele que escreveu Davi. Por que Davi? Porque era apropriado naquela época a pessoa que cuidava de ovelha, a pessoa que trazia aquilo que ela fazia de uma forma especial. E foi relatado aqui que foi algo especial, como o pastor. Pastor é aquele que cuida das ovelhas. E todo o relato, tudo aquilo que está demonstrado nesta palavra, revela aquele que tem um grande entendimento no pastoreamento. Todo esse relato, toda essa intimidade de colocar a Deus como pastor supremo, Deus como o grande pastor, e para nós hoje, através do sacrifício de Jesus, Jesus sendo aquele que cuida de nós como ovelhas. Nós somos ovelhas e temos um cuidador, e temos aquele que, se nós invocarmos, Ele cuidará de nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por nós, e Jesus ressuscitou, venceu o diabo, venceu a morte, o véu se rasgou, e nós temos o livre acesso de receber tudo aquilo que o pastor tem para as suas ovelhas. Eu vou fazer uma pergunta nessa noite. Será que nós somos ovelhas do Senhor? Será que você é ovelha do Senhor? Pastor, como assim? Amado, naquela época o pastoreamento era muito comum, e uma forma de trazer à luz a palavra de Deus, aquilo que Jesus queria ensinar, aquilo que Davi queria demonstrar em intimidade que ele tinha com Deus, era através da analogia do pastoreamento, e compararmos como ovelhas e compararmos Deus como o bom pastor. Por que pastor? Porque primeiramente o pastor, ele está sempre disponível e totalmente dedicado a cuidar das ovelhas. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está 100% dedicado em cuidar daqueles que querem ser suas ovelhas. Quantos querem ser ovelhas do Senhor? Quantos querem receber o cuidado de Deus? Em João 10:11, abra aí a sua Bíblia, João 10:11, diz assim, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Repita comigo, bom pastor. Mais forte, bom pastor.
Por que bom? Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa. Tudo aquilo que o pastor conhece, tudo aquilo que o pastor está vendo, está tendo uma visão periférica, uma visão ampla, ele sabe o melhor caminho. Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós queremos tudo aquilo que Deus preparou, se nós queremos as benevolências de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ser dependentes de Deus e não dependente do nosso achômetro, do nosso eu, da nossa vontade. Uma das características da ovelha é que ela é míope, ela não enxerga direito. Por isso que ela precisa do pastor, porque os olhos do pastor estarão aonde os olhos desta ovelha não estará. Deus sabe de todas as coisas, amado irmão. Deus sabe de tudo que você tem passado. Deus sabe. E nessa noite, se você abrir o coração, como Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a ferramenta correta para podermos ser vitoriosos em nome de Jesus. Aleluias, Ele tem um manual de instrução. Ele não é como eu, que muitas vezes quando recebe um aparelho novo, o que vai fazer a primeira coisa? Vai abrir e já vai tentar colocar. Uma vez, eu recebi um telefone sem fio para instalar, e eu instalei, todo bonitinho, coloquei a fonte, coloquei no adaptador, ligou, apareceu lá uma luzinha mais ou menos, a hora que eu fui ligar, não fazia nada. Aí eu falei, e agora? O que está acontecendo? Por que não está saindo? Por que não está ligando? E aí, sabiamente, fui até a loja. E eu falei, esse produto está com defeito, não está funcionando. A pessoa testou, estava tudo perfeito. Voltei ao escritório onde eu trabalhava, coloquei o telefone sem fio, liguei na tomada e não funcionou. Aonde estava o problema? O problema estava na pecinha que estava na frente do telefone sem fio. O problema estava em mim. E aí uma boa pessoa chegou e disse assim, mas você ligou o cabo da linha? E eu falei, aleluias, que revelação, glória a Deus. Peguei o cabo da linha e liguei no telefone sem fio. Porque eu esqueci que o telefone sem fio precisava da linha. Não era apenas ter o telefone, não era um celular. Aleluia, amado. E essa revelação é que Deus traz para as nossas vidas. Ele é o bom pastor, Ele deu a vida, Ele se entregou, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, é totalmente dedicado a nós. O nosso Deus está disponível para todos que invocar. Em Romanos 10, 9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, amado, crer é assumir um compromisso. Crer não é apenas dizer de boca para fora. Crer é uma atitude, é uma decisão. É nós tomarmos nessa noite uma decisão de haja o que houver, a palavra de Deus é que vai prevalecer na nossa vida. Haja o que houver, é a palavra de Deus que vai prevalecer na nossa família. Não é a nossa vontade, não é o que nós gostamos. Porque o que prevalece é a vontade de Deus, mesmo se não for do meu agrado. Muitas pessoas falam, qual é a maior realização da vida? E as pessoas respondem, é ser feliz. Mas para o cristão, a maior coisa que pode acontecer na vida é fazer a vontade de Deus. Mesmo se não nos faz feliz. O mais importante é agradar a Deus. Nós temos vontades. Nós queremos as coisas, glória a Deus por isso, quem não quer? Nós temos sonhos, aleluias, mas crer é confiar que Deus é o que vai fazer. Por isso, todas as vezes que você for assumir algum tipo de compromisso, fazer algum tipo de pagamento, fechar qualquer contrato, tomar qualquer decisão, consulte o pastor, porque ele tem uma visão ampla, não é como nós que somos míopes, que não enxergamos direito, mas o nosso Deus tem uma visão ampla e Ele sabe que talvez ali na frente
tem um penhasco. Talvez ali na frente tem um predador, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. E eu quero te dizer nessa noite, amado, confia no Senhor. Crer não é apenas da boca para fora. Crer é confiar, é ter fé que Deus ressuscitou dentre os mortos. Isso significa que Ele é Rei, Ele é poderoso, Ele é o nosso Salvador. Aleluias! Quantos são salvos pelo Senhor? Aplauda bem forte a Ele nessa noite. Oh, glorificamos o nome do Senhor. Glorificamos o nome do Senhor. Nós somos salvos. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou salvo. Diga assim: eu sou filho de Deus. Não há o que temer. Amado, quando nós priorizamos a vontade de Deus, nós podemos confiar. É certo que vai dar certo, mas no momento certo, na hora certa. Quando nós priorizamos a vontade de Deus, e muitas vezes, eu quero te dizer muitas, talvez, quase todas as vezes, vai ter a vontade nossa e vai ter a vontade de Deus. Um dos livros, ou até mesmo um filme que eu indico, é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Todas as decisões, todos os nossos atos, pergunta, será que Deus faria isso no meu lugar? Vamos treinar? Diga assim comigo, será que Jesus faria no meu lugar? Pensa, como nós estamos no casamento, como nós estamos como profissionais, como nós estamos como filhos, como nós estamos no ministério, como nós estamos na sociedade. Será que a forma que nós estamos nos portando na sociedade é uma forma que Jesus se portaria? Porque, amado, a ovelha segue a voz do pastor, a ovelha faz aquilo que o pastor fala, a ovelha, ela demonstra tudo aquilo que o pastor tem a oferecer. Quem é ovelha de Deus, quem é ovelha de Jesus, segue a Jesus, honra a Jesus. E confessar, aqui está no sentido de boca, de exteriorizar. Confessar é todas as nossas atitudes, é o nosso procedimento, é a nossa forma de viver, amados. Deus espera uma igreja lavada e remida, uma igreja que não é como as pessoas lá fora, mas uma igreja separada, uma igreja diferente. O que as pessoas lá fora fazem, elas fazem. Eu sou ovelha de Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou diferente, no meu casamento é diferente, aleluias! A forma como eu estudo na escola é diferente, porque eu sou filho de Deus. A forma como eu trabalho, se lá fora fazem desse jeito, eu faço de acordo com a vontade de Deus, porque o mais importante é agradarmos a Deus. E se nós escutamos a voz do pastor, se nós aceitamos Jesus como nosso pastor, nós vamos prevalecer sobre qualquer situação. Por isso que Jesus, Ele fala que Ele é a porta. De acordo com os Salmos 23, o salmista relata, o Senhor é o meu pastor. Ele está declarando publicamente que Deus é quem cuida dele. E aqui há podemos dizer, uma resposta. Até mesmo muitas vezes nós temos que falar para nós mesmos, para colocarmos o nosso coração no devido lugar. Quando o salmista fala de nada terei falta, que é o original, e não nada me faltará dá um sentido de que Deus está pronto para me dar todas as coisas, não é isso. O original é de nada terei falta. E esse de nada terei falta significa que eu estou satisfeito com tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. É o que Deus tem para a minha vida que faz a diferença. Muitas vezes nós estressamos. Hoje uma sociedade tão ansiosa, uma sociedade tão difícil, porque tem colocado tantas coisas, mas o grande questionamento é, será que estas coisas que nós temos colocado para fazer e para adquirir e para planejar, será que estas coisas são coisas de Deus?
ou coisas da minha natureza, da minha vontade. Quando o salmista fala de nada terei falta, é que ele está saciado com a presença de Deus, ele está saciado com a glória de Deus. Amado, a glória de Deus é o mais importante, a presença de Deus é o mais importante. Se nós temos a presença de Deus na nossa casa, toda briga, toda confusão tem que ir embora em nome de Jesus. Se nós temos a presença de Deus no nosso coração, nós somos embaixadores do reino de Deus e podemos estar no nosso serviço, nos estudos, aonde estiver, nós seremos representantes da glória, da manifestação de Deus, usados por Deus, aleluias. E é o que importa, amado, é a vontade de Deus. Prevaleça a vontade de Deus em nossas vidas. E quando ele fala em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, conduzir às águas tranquilas e repousar é confiar em Deus, aleluias. Confia no Senhor, não fique ansioso, não fique deprimido, deprimida, não pense em desistir, porque eu tentei tanto e as coisas não têm dado certo. Tenta de novo, aleluias. Respira agora, 1, 2, 3 e respira. Todos nós estamos respirando, isso significa que estamos vivos. Enquanto estivermos com fôlego de vida, ainda há esperança, aleluias. Há esperança para a sua família, há esperança para a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que faz, mas no tempo certo, porque Ele sabe de todas as coisas. É Ele que nos conduz, aleluias. E aquele que conduz vai na frente, abre o caminho, é aquele que já tem tudo colocado ao dispor, a água, o momento de tomar água, aleluias. Quantos querem um refrigério de Jesus aí? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento de tomarmos águas, de nos alimentar, de receber todos os nutrientes espirituais, para que possamos produzir grandemente, aleluias, porque Ele é a nossa proteção. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Jesus é a minha proteção. E repare que em João 10, 7, ele afirma, e diz assim: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. O que significa que Ele é a porta, amado? Todos aqueles que precisam de salvação, não tem outra forma, é só por Jesus. Todos aqueles que precisam de um cuidado, todos aqueles que precisam se saciar, é só por Jesus e não há outra forma. Diga glória a Deus, aleluias. Amado, Jesus é a porta, Jesus é tudo para nós, e Ele está disponível para nos conduzir aos pastos maravilhosos. Ele tem o mapa, o GPS, a bússola para conquistarmos, para prevalecer, para que a presença, o milagre, a glória venha sobre as nossas vidas e muda a nossa história, aleluias. Oh, glória a Deus. Amado, durante o dia, o pastor separava o rebanho e conduzia aos pastos, à água, mas conforme estava anoitecendo, os animais precisavam retornar. E no retorno, ele guardava os animais no aprisco, num curral. E o pastor, ele ficava na entrada do curral. E esse pastor que ficava na entrada do curral era chamado de porta. Por quê, amados? Se você reparar, eles faziam várias pedras, colocavam várias pedras, e às vezes colocavam algumas lanças, algumas armadilhas contra algum tipo de predador, mas ficava uma parte aberta, e só naquela parte as ovelhas entravam e recebiam proteção, e naquela parte ficava o pastor porta, aquele que contava as ovelhas, e se alguma ficava perdida ou machucada, ele recuperava, colocava em seus ombros e cuidava daquela ovelha. Eu quero te dizer, amado, que dentre milhares e milhares de pessoas,
Deus sabe de todas as coisas que estamos passando. Deus sabe o mais íntimo dos nossos corações. Confia nele, entrega para ele, aleluias. Entrega, fala: Senhor, eu estou triste, está acontecendo isso com a minha vida, está acontecendo isso com a minha casa. Eu sei, ó Deus, que em Ti eu posso receber proteção. Seja aberto, seja transparente. Senhor, eu quero que o Senhor mude a história do meu casamento. Senhor, toca nos filhos. Seja aberto. Fale para Ele: Senhor, eu quero receber a Tua proteção. Mas para isso nós precisamos ir à porta, e a porta é Jesus. Repita comigo: a porta é Jesus. Mais forte: a porta é Jesus. Entre por essa porta. Entenda que para recebermos os cuidados do Senhor, para estarmos na porta, existe a chave. E sabe qual é a chave? É intimidade com Deus. E é através da aquilo que mais facilita a intimidade com Deus, que é a adoração. E dentro da adoração há louvor, oração, leitura bíblica, jejum. Amado, a adoração nos leva próximos de Deus. É a chave para chegarmos na porta e abrirmos a porta e deixar Jesus cuidar de nós. Aleluias. A oração, o envolvimento com Deus, olha o que está escrito em Atos 2:21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Novamente eu vou ler. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos querem ser salvos? Salvos da condenação, salvos do problema, salvos da dificuldade, salvos das armadilhas do inimigo, salvos de todo o predador, do mal, de Satanás e seus demônios. Se você quer ser salvo, invoque o nome do Senhor, e não existe outra ferramenta melhor do que essa, do que adorarmos e expressarmos a nossa gratidão de conhecer o Senhor e envolver e conhecer ao Senhor através da oração, através da leitura bíblica, em conhecer mais o Senhor, do estudo da palavra de Deus, através, amados irmãos, do jejum, da consagração. Nós precisamos buscar o Senhor, aleluias. Receber do Senhor não é apenas ir à igreja. Receber do Senhor é ter um envolvimento com Ele. Para entrarmos na porta, tenha um envolvimento com Ele. Porque a ovelha não iria passar se ela não conhecesse o pastor. De acordo com a cultura do pastoreamento, principalmente daquela época, eles entendiam que a ovelha ela era muito apegada ao pastor. Então, se o pastor falecesse, morresse, a ovelha iria se perder, porque ela não obedeceria outra pessoa, a não ser o pastor que ela estaria sempre habituada a receber instrução. Então, o que eles faziam naquela época? Ou colocavam uma pessoa muito jovem, como foi o caso de Davi, e essa pessoa desde menino, desde muito novo, já cuidava da ovelha, para que essas ovelhas recebessem os cuidados praticamente de toda a vida daquele pastor. Ou colocavam dois pastores, um pastor mais novo e um pastor mais velho. Por quê? Porque a ovelha precisava acostumar com o pastor. E se algum pastor fosse migrar para outro campo, ou para outro arraial, podemos dizer assim, precisava haver essa transição que não era fácil. Muitos se perdiam, muitos não obedeciam, muitos até mesmo padeciam. Mas eu quero te dizer, amados, que nós como ovelhas, nós conhecemos o Senhor, o bom pastor, e sabemos onde encontrar. Nós podemos encontrar no ambiente de adoração, de entrega, de abrir o coração, de deixar o Senhor vir sobre nós e curar as nossas feridas, de mostrarmos o caminho correto, pois nós não sabemos aonde ir e o que fazer. Amados, olha que interessante essa ilustração. Essa ilustração aqui fala e demonstra a proteção de Deus. As ovelhas estão protegidas e o pastor
a porta. Amado, entre na presença de Deus. A porta é Jesus. Abra seu coração nessa noite. Fala, Senhor, não importa a minha situação, não importa o que está passando, se a situação está difícil, se o fardo está pesado, mas eu preciso do Senhor, eu quero receber os teus cuidados, eu quero escutar a tua voz, eu quero, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero nesses dias, eu quero ser tocado por Ti, restaurado, renovado, aleluia, Jesus está aqui, amado, Jesus está à porta, Ele é a porta, abra, entre e receba os cuidados do Senhor, entre na presença de Deus, o que vai fazer a diferença na sua vida, o que vai fazer a diferença na sua casa, é a nossa devoção na presença de Deus. Quanto mais tempo nós passarmos na presença de Deus, quanto mais tempo nós investirmos na presença de Deus, mais nós recebemos os cuidados e a vontade do bom pastor, aleluias. Amado, dê prioridade às coisas de Deus. Hoje, infelizmente, desculpe-me ser tão franco, mas hoje as pessoas valorizam tanto as outras coisas, e depois vê se dá tempo de ir à igreja, se uma chuva, vou ver, se molhar muito não vou na igreja, se o carro não estiver bom eu vou ver se dá, mas muitas vezes, amado, para as outras coisas, se tiver um casamento, se tiver uma festa de aniversário, a gente é os primeiros a chegar e os últimos a sair. Mas para as coisas de Deus a gente mensura e a gente coloca algumas limitações. Ou existe o crente domingueiro que só vem de domingo. Ou existe aquele que, eu creio em Deus, mas eu vou às vezes na igreja. Ou, eu oro em casa. Não, mas o que Deus nos chama nessa noite para sermos guiados pelo Espírito Santo, para recebermos a provisão de Deus, para prevalecermos sobre qualquer situação, é termos um envolvimento com Deus, passarmos pela porta e entrarmos na presença de todos os dias, aleluias, todos os dias, aleluias, amado, esse é o nosso Deus. O salmista fala, mesmo quando eu andar por vale das trevas e morte, de acordo com a topologia, principalmente de Israel, uma parte do Egito, você vai se deparar com muita sequidão, deserto, predadores, e existiam vales. E nesses vales, a única forma de passar era através da voz do pastor. E alguns pastores iam muito mais além. Eles cantavam e tocavam para aquela ovelha escutar e iam seguindo, porque por si só elas poderiam não enxergar e cair em algum buraco ou de algum predador matar. E aqui, amado, o salmista fala, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque o pastor, porque Deus, o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protege. O Senhor está conosco, amado. O Senhor está com você, independentemente da situação, creia, amado. Mas eu não tenho força, tenha força em Deus, é fé. Não estou vendo, parece que está tudo difícil, é pela fé, tudo é pela fé, é com os olhos espirituais, nós vamos ver o Deus Todo-Poderoso cuidando, abrindo caminho, mas é na presença de Deus, é na presença do Senhor. Valorize as coisas de Deus, valorize a presença do Senhor. Vamos ser uma igreja consagrada, aleluias. Vamos ser uma igreja consagrada. O que você faz na reunião de oração? O que você faz quando há um estudo bíblico da palavra de Deus? O que você faz no horário em que há uma célula? Você poderia estar ajudando, mas quando nós falamos, não, eu vou fazer da minha forma, do meu jeito, a consequência é um jeito natural.
Mas quando nós fazemos de acordo com o Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós fazemos a vontade de Deus, o resultado é sobrenatural. O resultado é sobrenatural na sua vida, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. Aleluias. Amado, olha que interessante. A gente falou ali no Salmo 23 que existia o cajado. E o cajado naquela época, principalmente, servia para corrigir o trajeto da ovelha. É só na presença de Deus que nós vamos ser corrigidos. E nós precisamos entender isso, que a correção faz parte do reino de Deus. Você viu lá que Jesus, Deus, o pastor, ele não vai tirar o vale, ele não vai tirar o vale das trevas e morte. Vai estar lá, vamos ter que enfrentar. A situação difícil vai vir, meu irmão. O momento de luta está aí à porta, mas o que vai fazer a diferença é nós recebermos a direção e o cuidado de Deus. Aleluias, o cuidado do Senhor, a correção. Muitas vezes nós estamos indo para um caminho e Jesus vem e nos corrige para que possamos ir no caminho correto, no caminho de Deus. Aleluia. E sabe aonde nós vamos receber a chave, as ferramentas, a unção do Senhor? Repita comigo: na presença de Deus. Mais uma vez, na presença de Deus. Amado, às vezes a gente fica meio assim pensando, né, irmãos? Mas como que seria essa correção? Será que o pastor descia a vara mesmo nas ovelhas? E eu fui estudar, irmãos. Fui atrás. E quase todos os relatos que eu estudei revela que o pastor desce a vara nas ovelhas. E um relato que aconteceu, umas pessoas, eles foram num tipo de uma excursão. E na excursão viram os pastores. E os pastores estavam cuidando das ovelhas, o cara da excursão falou: vocês querem tirar foto? A gente quer. E desceu essa excursão para tirar foto. E, de repente, um pastor foi e quebrou as pernas da ovelha. E aí aquele pessoal falou: cadê a proteção dos animais? Onde já se viu quebrar as pernas da ovelha? E aí o intérprete foi lá perguntar: o que está acontecendo? Por que quebrou as pernas da ovelha? E o pastor que estava lá naquele momento, naquela excursão, falou assim: olha, tive que quebrar as pernas porque ou ela acompanhava o rebanho, ou a ovelha, quando ela não acompanha o rebanho, ou ela poderia escapar, ou poderia perecer, mas assim, em últimos casos, ela ia ser levada ao matadouro. O que acontecia? Ele tentou uma vez, a ovelha saiu. Tentou a segunda, a ovelha caiu e machucou. Tentou a terceira, toda a sua lã ficou toda deteriorada, porque ela fugiu. Aí na quarta ela falou: eu vou quebrar as pernas para ela não fugir, e vou levar nos ombros, e vou recuperar. E ela, aos poucos, ela vai caminhando devagar, e ela vai entendendo que ela precisa trilhar o caminho correto. É para o bem dela. Amado, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E muitas vezes, algumas situações, é uma cajadada, uma varada que Deus preparou para as nossas vidas. Um momento de luta, um momento de tribulação. Às vezes nós oramos: será que é pecado? O que será que está acontecendo na minha vida? Por que vem essa enfermidade? Por que vem esse momento de luta? Por que esse momento de escassez? É um momento de estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo e receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para passarmos na provação e crescermos na fé em nome de Jesus. Aleluias! Outra função do cajado, amado, era que o cajado tinha uma questão curva. E essa curvatura servia para tirar a ovelha do buraco. E quando tirava, pegava pelo pescoço. Vocês acham que machucava ou não machucava? Uma vez o meu pai foi discipular uma pessoa e falou assim: ó, se você andar comigo, nós vamos para o céu. E se você for meu discípulo, eu vou te puxar pelos cabelos. Você talvez vai ficar sem cabelo, mas você vai para o céu em nome de Jesus. O que significa, amado? Que não importa o que aconteça,
estamos juntos. E mesmo se precisar uma correção, uma ajuda nessa questão, conte comigo em nome de Jesus. Amém? Receba a correção do Senhor. Se você já orou, já buscou a Deus e tem passado momentos de lutas, fala: Senhor, qual é a tua vontade nesse momento que eu estou passando? Qual é a tua vontade na minha casa? Qual é a tua vontade com a minha família? O que o Senhor quer de mim? Eu agora me coloco diante de ti, mas eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O que está impedindo? E por último, o cajado. Eles poderiam substituir a ponta ou acrescentar uma ponta de lança para proteção. E aí, amado, quando vinha o predador, o pastor entrava na frente e não deixava com que a ovelha perecesse. Nós somos ovelhas do Senhor, amém? E ele vai na frente, e ele entra na frente, mas juntos passam pelo caminho de trevas, juntos passam pelo caminho de luta. Servir a Deus não é um mar de rosa. Servir a Deus não quer dizer que está tudo resolvido. Servir a Deus é passar tribulação, passar dificuldade, mas juntos com Deus, prevalecendo sobre qualquer situação e superando todas as adversidades. Como Jesus sempre nos ensinou, neste mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque Jesus já venceu. Aleluias! Quantos são mais que vencedores? Quantos já venceram? E também, amados, a questão da funda, né? Tipo um estilingue. Eu estava no Peru e umas pessoas estavam, tipo, com estilingue. Eu perguntei, por que esse estilingue, né? É para matar para fazer a comida lá, o coelho lá, a lebre, não sei. Aí eu falei, deixa eu ver esse negócio aí. Aí pegaram a pedra, rodaram. Irmão, fora de brincadeira, uma distância grande. E parecia um tiro. Tal. Eu falei, Jesus amado, nessa hora a gente vê como que a Bíblia é maravilhosa, né? De trazer essas revelações, né? E que faz parte da cultura do ser humano. É maravilhoso, amado. E eu vejo que Deus cuida de nós. Aleluia. Deus, olha aqui, ó, João 10, 3 e 5. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluias. Oh, Jesus, queremos ouvir a tua voz, os teus ensinamentos. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Era muito comum na cultura, principalmente da época, o pastor colocar nome nas ovelhas e dizer, olha, vem aqui, você, ou seja, intimidade, amém? Intimidade, Deus quer ter intimidade conosco, e nós, quantos querem ter intimidade com Deus? É o que faz toda a diferença. O que faz a diferença não é a sua conta bancária, o que faz a diferença não é o tamanho da igreja, o que faz a diferença é o envolvimento que nós temos com Deus, e as promessas de Deus se realizando em nossas vidas, e concretizamos os propósitos de Deus. Aleluias! Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca, quem é ovelha de Jesus, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconheceram a voz de estranhos. Aleluias. Amado, reconheça a voz do Senhor, mas só reconhece a voz quem é íntimo. Uma das coisas que eu achava fantástico era quando meu pai, minha mãe, levava a gente para passar um dia na casa de um parente, ou alguma pessoa que convidou a gente, e a gente era pequeno, eu e meu irmão, né, todo criança, e de repente minha mãe falava assim, não quero que vocês relem nada, falam nada, comam nada, nem respirem. Se eu escutar a respiração de vocês, chegar em casa, vocês vão apanhar. Então a gente ia igual um soldadinho de Jesus. E olha lá, chegava, sentava, e a gente sabia que quando a minha mãe dava um sinalzinho, era que a gente ia aceitar. Quando ela não fazia um sinal, ela tinha uma veia aqui, ó, que estava prestes a estourar, né? E a gente via que a veia já estava assim, a gente falava, não, é que minha mãe está brava, não é para a gente ficar quietinho, né? E a gente ficava quietinho, e aí de repente ela dava um sorrisinho, opa. Aí a hora que a gente, por exemplo, oferecesse bala, né?
Era uma bala só. Vamos imaginar que meu irmão pegava 3 ou 4, ela já fazia assim. Aí a gente já, opa, pegava uma bala. Muito obrigado, né? E nós tínhamos um teste lá em casa. Nós tínhamos um vidro desse tamanho, cheio de doce, bala, chocolate. E ficava lá em casa, ficava assim, à mostra. E ficava assim, a nossa altura para pegar, para testar. E ela contava. Ela sabia se a gente pegava. Vocês acham que estou brincando? Ela sabia quando algum bombom era comido fora de hora. Por quê? Porque era o zelo, queria ensinar, né? Educação, tudo mais, ok, aleluias, glória a Deus. Mas o que eu vejo, amado, era o conhecer. A gente sabia só no olhar da minha mãe e do meu pai. Quando eu fazia alguma coisa na igreja, só dele olhar para mim eu já falava, chegar em casa vai ter. Ou quando eles estavam felizes, né? Às vezes eu perguntava para o meu pai, você está feliz ou você está triste? Porque era a mesma cara. Nossa, aniversário. Olá, gente, hoje eu estou muito feliz, né? Não mudava, né? Minha mãe também. Mas era uma forma de, apenas no olhar, a gente já sabia o que um outro queria. Intimidade. O que Deus quer de nós nessa noite, intimidade. Como você vai conhecer a voz do pastor, sendo que você só vai à igreja e escuta os cultos, olha lá. Como você vai conhecer a voz do pastor se você não lê a Bíblia em casa? Como você vai conhecer a voz do pastor, sendo que você não se envolve com ele, não estuda a palavra de Deus, não ora, não busca, não tem devocional, não tem intimidade, não se consagra? Como nós queremos ouvir a voz, sendo que no domingo a gente faz de tudo e depois vê se dá tempo para ir na igreja? Quando nós priorizamos Deus, nós passamos a ser íntimo dele. E ser íntimo é diferente. Amém? Ser íntimo é diferente. O trato é diferente. A forma é diferente. Quantos querem ser íntimos de Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto que o louvor vem aqui na frente, eu gostaria que você refletisse um pouquinho nessa palavra. Amado, a conclusão aqui é que a característica de ovelha que Jesus demonstrou e a característica de pastor que tanto Jesus e os escritos do salmista revelam, é uma analogia para as nossas vidas, é uma comparação para as nossas vidas. Nós somos ovelhas, amém? Você é ovelha. Mas olha uma das características, eu coloquei algumas, tem várias. Mas olha algumas características de ovelhas aqui. Primeira característica que eu escrevi aqui é que as ovelhas não sabem se defender. Nunca confie nas suas habilidades. Nunca confie no seu intelecto, confia no Senhor. Nunca confie nas coisas naturais. Nunca confie nos teus olhos. Não confie nas tuas mãos. Confie em Jesus. Não confie na sua vontade, não confie no seu coração. Mas eu estou sentindo isso. Mas eu quero tanto isso. Não confie, confie na voz de Deus, na voz do bom pastor. Aleluias. Glória a Deus. E Deus é um Deus de sinais. Vai usar sua esposa, vai usar seu marido, vai usar seus filhos, vai usar pastor, vai usar líder, vai usar pessoas à sua volta, vai usar tudo para mostrar, para irmos para o caminho correto. Nós precisamos estar sensíveis, coração segundo o coração de Deus. Se nós estivermos de coração fechado e sempre colocarmos a culpa no outro, a culpa no meu casamento é a minha esposa, a culpa são os meus filhos que são assim, a culpa é o serviço que Deus me deu, a culpa é a minha cidade, a culpa é a minha igreja, a culpa são as pessoas. Amado, pare em nome de Jesus, vá na presença de Deus e receba tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, aleluias, os cuidados. A ovelha não sabe se defender. E como proteção, a única coisa que ela tem como proteção é o medo. É o medo.
Mas quando ela está com o pastor, ela não tem medo, porque o pastor vai na frente e defende. O pastor pega o cajado e corrige, pega o cajado e tira do buraco. O pastor canta para ela, o pastor fala com ela, o pastor conta quantas estão, e a que não estiver bem ou a que não estiver, vai atrás e pega no colo e carrega e levanta. O pastor é aquele que vai no vale das trevas, no vale da sombra da morte. Não importa a situação, talvez você está enfrentando uma situação do vale da sombra das mortes nessa noite, uma situação complexa, difícil, mas eu quero te dizer, amado, que Deus está contigo, o bom pastor está contigo, e não vai deixar você perecer, mas vai te resgatar. E a característica tem várias, mas aqui, para resumir, a que eu achei fantástica é essa terceira, que se tiver alguma ovelha, um ferimento na cabeça, aquele ferimento pode infeccionar, ou pode vir mosca e depositar ovos que acarretaria infecção. E sabe o que o pastor faz quando uma ovelha fere a cabeça? Ele vai e joga óleo, ele coloca óleo na sua cabeça. O óleo, amado, ele tinha inúmeras funções, mas uma das funções deste óleo, do óleo de azeite, era para cura. Cura. Amado, o óleo é a unção de Deus. O óleo é o que recebemos quando nós estamos na presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Sai dessa noite com o óleo do azeite que cura, que traz refrigério. Um óleo que tira todas as feridas. Ah, mas ela me magoou, mas ela me magoou. Quando nós estamos no óleo, Ele cura as nossas feridas. Entrega para Deus, aleluias. Não tenha medo de enfrentar a situação no seu casamento. Não tenha medo de enfrentar a situação no seu trabalho. Deus está contigo e está te colocando óleo sobre a sua cabeça. Não importa o ferimento, não importa o que está acontecendo, Ele tira da nossa pelagem todo o carrapicho, tudo aquilo que está embaraçando, tudo aquilo que está atrapalhando de nós andarmos e sermos guiados por Ele. Mas se há uma ferida e não há o tratamento, não há óleo, isso acontece com a ovelha. A ovelha vai ficando louca, ela fica desnorteada, mais do que já é. Amado, irmão, entrega seu coração nessa noite a Jesus. Salmos 23:5, o salmista fala: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Quando a ovelha está comendo, os inimigos estão todos à espreita para tentar pegar, mas mesmo assim a ovelha come confiando em Deus, aleluia, e ela baixa sua cabeça, come, recebe os nutrientes, sabendo que lá na retaguarda o pastor está com o cajado para proteger, está com a vara, está com a funda, está com a vida dele, porque se for preciso, o pastor dá a vida para as suas ovelhas. E sabe o que acontece quando nós confiamos no pastor? Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Transbordar o cálice é a presença, é o batismo no Espírito Santo, é você ser cheio de Deus, aleluia. Quando nós estamos cheios de Deus, nós paramos de reclamar. Quando nós estamos cheios de Deus, nós paramos de mandar a responsabilidade no outro. Quando nós estamos cheios de Deus, não há frieza espiritual. Quando nós estamos cheios de Deus, nós só queremos estar com Ele, com o nosso Pai, com o nosso bom pastor. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, aleluias. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós não temos mais medo de nada, porque nós confiamos. E a gente vai enfrentar aquela entrevista de emprego,
vai enfrentar aquela situação no serviço, vai enfrentar esta nova semana, vai enfrentar aquela de enfermidade, aquela dificuldade, e não terá medo, porque o Senhor é conosco. Aleluias! A bondade e a fidelidade de Deus nos acompanha. Quantos querem a vontade? Quantos querem a bondade? Quantos querem receber o que Deus tem para a sua vida nessa noite? Abre o seu coração. Gostaria que apagasse as luzes. Nós vamos ter um período para recebermos o óleo do Senhor. O óleo do Senhor.